Para qualquer igreja que quer crescer, seja na parte espiritual, seja na questão de números também de membros, só existe um caminho, que é dando estudos bíblicos. O estudo bíblico é o principal método de evangelização da igreja. O grande problema é que a igreja tem uma deficiência muito grande com pessoas que dão estudo bíblico. Um relatório da igreja diz que a cada 10 membros da igreja, apenas 2 conseguem dar estudos bíblicos. Alguns irmãos até querem dar estudo bíblico, mas têm medo, porque acham que não tem conhecimento suficiente para dar estudo bíblico. Não vai saber explicar. E a nossa igreja já existe estudos bíblicos bem simplificados para essas pessoas conseguirem dar o estudo bíblico. A gente tem que entender também que o estudo bíblico ele é apenas a abertura de uma porta para o conhecimento que é infinito. Nós não vamos conseguir tirar 100% de todas as dúvidas da pessoa, assim também como não vamos conseguir detalhar de maneira bem clara todas as doutrinas da igreja. O estudo bíblico ele é ali uma abertura para o conhecimento, para a pessoa se interessar por aquilo e logicamente ela mesmo depois vai ter que começar a estudar para que ela se aprofunde nisso. Afinal, ninguém dá o estudo bíblico para uma pessoa, a pessoa aceita as doutrinas da igreja, aceita o chamado de Jesus, vai para a igreja e lá você continua dando estudo bíblico para ela. No máximo você faz um acompanhamento ali durante um tempo, mas depois a pessoa tem que entender que ela tem que dar os passos espirituais sozinha, porque até mesmo a pessoa que dá estudo bíblico para ela vai ter que dar estudo bíblico para outras pessoas, né? Então isso é um processo, o estudo bíblico é um processo de abrir as portas para o conhecimento daquela pessoa. É por isso que muitas vezes a gente dá estudo bíblico para uma pessoa e ela não aceita naquele momento, mas depois de muito tempo ela acaba aceitando e indo para a igreja. Porque o conhecimento foi aberto, mas naquele momento ela não aceitou. Mas devido a alguma situação que o Espírito Santo trabalhou nela, ela lembrou daquilo e por livre e espontânea vontade ela desejou procurar aquilo novamente e aceitou. Então, para a gente entender um pouquinho, o estudo bíblico ele é isso, tá bom? Então, qualquer pessoa na igreja, ela pode dar um estudo bíblico. Aí as pessoas questionam assim, Jackson, mas você dá um estudo bíblico a pessoa perguntar alguma coisa que eu não sei. A resposta é muito simples para isso. Se você estiver dando estudo bíblico e a pessoa questionar isso, e você não souber, você pode dizer o seguinte, você pode falar, Dona Maria, seu João, essa pergunta sua é muito boa. É tão boa que eu não consigo tirar um tempo agora para explicar essa pergunta para você. Então eu vou deixar para me responder essa pergunta para você no próximo estudo. Antes de eu entrar no estudo seguinte, eu faço uma explanação dessa pergunta sua para a gente elaborar de maneira mais ampla essa tua resposta, tá bom? Aí você fala isso para a pessoa e durante a semana você vai procurar algum irmão que você acredita que vai saber te responder e ali você vai pedir para ele te dar uma explicação. Se você quiser, você vai copiar essa explicação, vai estudar e no estudo seguinte, antes de você começar o estudo, você então diz para a pessoa, Dona Maria, seu João, semana passada no estudo você fez tal pergunta e hoje eu vou te responder. E aí então você responde. Se você achar que você não vai conseguir também fazer isso, você pode estar levando uma pessoa da tua confiança, que tem um conhecimento que você acredita que vai responder a pessoa, e você leva essa pessoa unicamente para responder aquela pergunta. Você vai dizer, Dona Maria, seu João, eu trouxe aqui o seu fulano, ele é ancião da igreja, ele é diácono, ele tem um conhecimento bem legal da palavra de Deus, e ele vai explicar para você certinho essa tua pergunta, e a pessoa explica. E depois que ela explicar, você entra no estudo bíblico. Só que, se você começou o estudo bíblico, não passa o seu estudo bíblico para outra pessoa fazer, mesmo que você leve alguém contigo. Por quê? A pessoa que está estudando, ela tem que ter afinidade com quem está falando. Então, se cada estudo bíblico você leva uma pessoa diferente, ela não vai conseguir ter afinidade ali de confiança, entendeu? Por que essas outras igrejas aí fazem loucuras, os membros dessas igrejas fazem loucuras, elas dão carro, elas dão casa, o pastor fala e eles fazem, por quê? Por causa do contato de afinidade. O pastor está ali constantemente falando com elas, ouvindo elas, é contato de afinidade, que traz confiança. E com isso as pessoas acabam entendendo que o que a pessoa está falando é a mais pura verdade, porque ela confia nela. Então, se você não conseguir passar a confiança para a pessoa, dificilmente você vai conseguir passar a confiança da palavra de Deus para essa pessoa. Entendeu? Então, assim, Jacques, como é que eu faço para botar a minha igreja para começar a dar estudo bíblico? Porque quase ninguém dá estudo bíblico.
Eu vou dar uma ideia para vocês aqui e vocês podem aprimorar, por exemplo, na igreja de cada um de vocês. Igrejas grandes e médias podem, por exemplo, fazer o seguinte: ela pega a igreja e ela divide a igreja em pequenos grupos, né? A cada 3 irmãos, um estudo bíblico. Então você pode colocar, por exemplo, o irmão que é bem estudioso da palavra de Deus, que gosta de dar estudo bíblico, que gosta de visitar, você pode pegar ele e botar com 2 pessoas que talvez têm medo de dar estudo bíblico, querem até fazer isso ou não conseguem. Você coloca isso. A cada 3 irmãos, um estudo bíblico, tá bom? Então assim, você dividindo, vamos lá, deu 10 irmãos, deu 10 grupos de 3. Então se cada grupo conseguir um estudo bíblico, vocês vão ter 10 estudos bíblicos. E aí vocês conseguem facilitar o estudo bíblico, por quê? Porque o irmãozinho que às vezes estava desanimado de ir atrás de um estudo bíblico, agora ele vai começar a se animar, porque não vai ser só ele, vai ser mais 2 com ele. Então isso facilita. Já ouviu aquela frase que a união faz a força? Isso tem todo sentido, tá bom? Então divide a igreja em grupos, entendeu? Você pode dividir, por exemplo, se a igreja for um pouquinho maior, você pode dividir a igreja em grupo de 5, igrejas menores em grupos de 3, entendeu? Mas se a igreja é grande, você pode dividir em grupo de 5, cada grupo, né, você pega pelo menos um estudo bíblico, e aí você vai ver que os estudos bíblicos vão começar a crescer. E quando você fazer isso, você depois conseguir os 2 estudos bíblicos que cada grupo tem que conseguir, ou um estudo bíblico, dependendo do tamanho da igreja, vocês têm que analisar o horário que vocês vão fazer esse estudo bíblico. Cidades grandes geralmente são aos fins de semana, porque durante a semana as pessoas trabalham e chegam tarde. Cidades do interior às vezes podem até fazer durante a noite, né, que as pessoas acabam chegando cedo. Eu sempre aconselho fazer o estudo bíblico na base do fim de semana, no sábado. É um horário em que as pessoas já estão em casa. Eu sempre aconselho fazer no horário entre 3 e 5 horas da tarde. Porque 3 horas é um horário em que a pessoa já chegou do trabalho, se é que ela trabalha no sábado, ela já chegou do trabalho, ela já descansou, já almoçou, e ela vai ter um tempo ali de descanso para poder recepcionar vocês. Por que você marca, por exemplo, para 2 horas um estudo bíblico? Às vezes a pessoa acabou de chegar do trabalho, ela está cansada, acabou de comer, ela está com sono e você chega para dar estudo bíblico. E aí ela com sono ali, ela não vai conseguir captar o que você está falando, porque até mesmo ela vai estar doida para você ir embora porque ela quer dormir. Então 3 horas da tarde é tempo suficiente da pessoa chegar do trabalho, almoçar, descansar para poder recepcionar vocês, entendeu? 3 horas da tarde para mim pelo menos é um horário bom para você dar estudo bíblico. E 5 horas da tarde também, porque 5 horas da tarde é um tempo também longo ali, às vezes a pessoa trabalha um pouco mais longe, ela demora para chegar demora mais tempo para chegar em casa. Então essa pessoa vai ter um tempo maior de chegar em casa, comer, descansar e receber vocês 5 horas da tarde. Há também a possibilidade de fazer os 2 estudos bíblicos no mesmo horário, desde que tenha no grupo 2 pessoas que consigam dar estudo bíblico. Então, eu posso marcar os 2 estudos bíblicos para 5 horas da tarde. O grupo se reúne no local, faz a oração e cada um vai para uma casa. Divide o grupo no meio, metade vai para uma casa e metade vai para outra. Vocês podem fazer o estudo bíblico no mesmo horário, não tem problema. É só vocês analisarem o tempo que a pessoa vai ter. Se a pessoa trabalha até meio-dia, e ela chega 1 hora, então 3 horas é um bom horário, que ela vai conseguir almoçar e descansar para receber vocês. Se ela chega 2 horas da tarde em casa, 3 horas, então o melhor horário é 5 horas da tarde. Então vocês analisando isso, vocês vão colocar também o horário. O horário é muito importante. Por quê? Porque a mente tem que estar descansada, o corpo tem que estar descansado para que ele consiga receber a palavra de Deus. Eu acho que todo mundo já passou isso, de estar cansado, querendo dormir, tem alguém falando no seu ouvido ali, e você só dizendo, aham, é verdade, você não está sabendo o que a pessoa está dizendo, mas você está ali por respeito ouvindo ela, mas no fundo você está doido para deitar para sua cama para descansar. Você já deve ter passado por isso. E as pessoas que nós damos estudos bíblicos não são diferentes, elas têm as atividades delas. Então isso deve ser também contabilizado na hora de você marcar um horário para você conseguir dar os estudos bíblicos, tá bom? Agora um outro detalhe interessante, meus amigos, é que os estudos bíblicos, nós temos que observar em volta, quando a gente vai dar estudo bíblico, a gente tem que observar em volta o que a pessoa gosta, a casa da pessoa vai dizer. Eu me lembro uma vez que eu estava dando estudo bíblico com 2 amigos meus e nós entramos ali na casa dele, na sala, e assim na sala, na parede,
tinha um monte de carrinho desse de coleção, Hot Wheels, um monte de carrinho mesmo. Ele deveria ter uns 300 mais ou menos. Ali eu já entendi que aquele rapaz que nós estávamos dando estudo bíblico com a esposa dele, ele gostava de colecionar aquele tipo de carrinho. E eu comecei a puxar assunto sobre aquilo para ele. Irmão, eu sei que coleciona isso? Sim, sou eu. Irmão, como é que você conseguiu? Qual foi o primeiro carrinho que você colecionou aí? Aí ele foi falando. E ele começou a se soltar. Por quê? Porque é algo que ele gosta e que ele entende. A gente começar a conversar assuntos que não faz parte do cotidiano da pessoa, a gente, em vez de atrair elas para perto da gente, elas se afastam. Então nós temos que analisar o que tem em volta que a gente possa entender que a pessoa goste daquilo. E aí nos estudos bíblicos a gente puxa ali um assunto de 5 minutinhos, que é o famoso quebra-gelo, e com isso a gente vai fazer com que a pessoa se sinta mais leve para o estudo bíblico. E com isso, meus amigos, você conhecendo a pessoa desse jeito, sempre que possível, leva uma lembrancinha para ela, entendeu? Se você vê que a pessoa é colecionadora de carrinhos, você pode juntar o seu grupo, juntar um dinheirinho e ir lá e comprar um carrinho de R$30 e levar para eles e dizer, ó, vi que você gostou aqui, estou te trazendo um carrinho de coleção aqui. Você pode ver a mulher às vezes gosta de fazer bolo, né? A mulher que você está dando estudo bíblico, você pode juntar os irmãos e comprar um bolinho ou mesmo fazer um bolinho e levar para ela. Eu vi que você gosta de bolo, trouxe aqui um bolinho, experimenta, vê o que você fala, vê o que você acha. E com isso você vai começar a conquistar as pessoas de maneira inconsciente. Vocês vão fazer isso. Porque a maioria das pessoas que dão estudo bíblico, elas entram na casa da pessoa, conversam lá um monte de coisa que a pessoa às vezes não está nem interessada em conversar. E aí então demora um pouquinho, a pessoa já está agoniada e você começa a dar o estudo bíblico e termina o estudo bíblico, vai embora e parece que fica algo quebrando a sua liga com a pessoa que você está dando estudo bíblico, né? Então a gente tem que, sempre que possível, levar uma lembrancinha, mas por favor, deixa eu dar um conselho para você. Leve livros da igreja, leve lições, beleza, leve, mas leve outro presentinho também. Leve o que eu disse aqui, vê o que a pessoa gosta, leve de vez em quando. Você não vai fazer isso todo estudo bíblico. De vez em quando você vai fazer isso, entendeu? Converse com a pessoa sobre a vida dela. Se é um casal, pergunte, no famoso quebra-gelo, pergunte para eles como eles se conheceram, quanto tempo estão casados, que maravilha, e os filhos, qual é o nome do filho, qual a idade. Você vai entrando na vida do casal, porque todo casal gosta de contar como se conheceram, como foi se apaixonar um pelo outro. Todo casal gosta disso, né? Então, se é um casal, procure entrar de maneira sutil nesses assuntos, que eles vão se sentir bem confiáveis também, tá bom? Agora, outro detalhe importante, meus amigos. Estude com calma cada texto, perguntando se a pessoa entendeu a resposta. Muitas vezes a gente faz uma pergunta no texto, ali uma pergunta do estudo bíblico, lê o texto e fala, então, dona fulana, você viu, por exemplo, a gente faz uma pergunta lá, quem criou o universo? A gente vai lá em Gênesis e lê. A gente lê o texto e fala assim, então, dona Maria, você viu que quem criou o universo foi Deus. Vamos para a próxima pergunta. E você já passa para frente sem perguntar. Dona Maria, a senhora entendeu que foi Deus que criou o universo, conforme está escrito aqui em Gênesis tal, tal, tal? Você relembra ela a resposta que a Bíblia deu, perguntando se ela entendeu a resposta. Porque às vezes você está indo para a próxima pergunta e a pessoa não entendeu. Aí lá na frente você faz um apelo de batismo e a pessoa não aceita. Não aceita muitas vezes porque não entendeu o que você passou. Então, cada pergunta, você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, se possível, peça para a pessoa ler. E depois que ela lê, você pergunta. Você achou a resposta da pergunta, dona Maria? Se ela ficar em dúvida, porque tem muitas pessoas que são vergonhosas, tem muitas pessoas que têm dificuldade de interpretar o texto. Se você vê que essa pessoa é desse tipo, você automaticamente já fala. Quando ela termina de ler o texto, você fala, dona Maria, você entendeu que aí em Gênesis, onde você leu, a Bíblia diz que foi Deus que criou o universo? Você entendeu? Aí a pessoa vai dizer se entendeu ou não. E se ela disser que entendeu, você passa para a próxima pergunta. Leia os textos, se é você, se é as pessoas. Procure ler o texto de maneira tranquila, sem correria. Tá bom? Isso vai fazer com que o estudo bíblico fique bem mais claro. Tá bom? Um outro detalhe importante. Evite fazer pedidos e agradecimentos longos.
Lembre-se que nós não estamos fazendo um culto na casa da pessoa. Nós estamos dando um estudo bíblico. Por exemplo, calcule comigo aí, você vai dar um estudo bíblico para uma casa onde tem um casal, 2 pessoas. E você leva o teu grupo, que é um grupo de 5. E aí você faz um pedido de agradecimento. Se cada pessoa dessa demorar 5 minutos para fazer pedidos de agradecimento, que tem alguns irmãos que em vez de pedir, eles começam a testemunhar alguma coisa e isso vai longe, né? Então se cada pessoa demora 5 minutos, só os que você levou já dá quanto? Vamos lá? 5, 10, 15, 20 e 25 minutos só de pedidos de agradecimento. E se o casal também fizer alguma coisa, já vão para mais de 30 minutos. Entendeu? Então, lembre-se que nós não estamos em um culto, não estamos fazendo um culto, nós estamos lá para dar estudo bíblico, né? O que você pode fazer para simplificar isso? Você pode chegar para a pessoa que você está dando estudo bíblico e dizer: Dona Maria, seu João, você tem algum pedido especial que você gostaria que nós orássemos neste momento para começar o estudo bíblico? Se eles tiverem, eles vão dizer. E aí você ora exclusivamente pelos pedidos deles, tá bom? Ora pelos pedidos dele. Ah, Jacques, mas e o meu e dos meus amigos? Vocês não precisam dizer. Vocês já são cristãos formados, vocês fazem isso na igreja, vocês fazem isso nas suas próprias orações agradecendo, tá bom? Lembre-se que você está lá pela pessoa. É pela pessoa, é focado na pessoa. Então você pergunte para ela se ela tem algum pedido, algum agradecimento. E aí se ela disser que sim, ela faz e vocês oram. Tá bom? Vocês podem até dizer assim: eu quero agradecer, porque Deus está me dando a oportunidade mais uma vez de estar na casa de vocês para estudar a palavra de Deus. Esse pode ser o pedido de vocês. Mas não fique demorando muito tempo. Um faz um pedido, o outro faz outro. De repente o que era pedido já virou testemunha. A pessoa começa a contar uma história que aconteceu durante a semana. Vocês não estão lá para isso. Vocês estão lá primeiramente para pregar a palavra de Deus, para dar o estudo bíblico, e segundo, para ouvir as pessoas. Porque vai acontecer em algumas situações que você vai pedir para a pessoa fazer um agradecimento e ela vai contar um problema que aconteceu durante a semana. E isso você tem que ouvir. Você ouve, se for um milagre que ele estiver contando, no final você diz: graças a Deus, louvado seja Deus, nós estamos vendo Deus na sua vida. E se for alguma coisa muito triste, você diz: irmãos, nós vamos orar para que Deus resolva isso. Esses são os 2 motivos que você está lá, para dar estudo bíblico para a pessoa e para ouvir. E não para vocês ficarem lá questionando e pedindo coisas durante 30 minutos. Se você gasta 20 minutos para fazer agradecimentos e pedidos e mais 30 do estudo, já são 50 minutos. 50 minutos. E deixa eu te falar, você na igreja, quando um pregador prega 50 minutos, como é que você fica? Você fica cansado, exausto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então simplifique a questão dos pedidos e agradecimentos. Foque na pessoa. Uma outra questão, orações simples. Orações simples fazem toda a diferença. Há pessoas que querem pregar um negócio longo e na oração ela coloca o nome de pessoas que às vezes o casal que você está dando estudo bíblico nem conhece. Você começa a orar, aí você lembra de um pedido que alguém fez na quarta-feira na igreja, você coloca aquele pedido que a pessoa fez naquela oração e você vai embolando as coisas e faz uma oração tão grande, entendeu? Que muitas vezes a oração, em vez de ser abençoada, ela fica cansativa. Então, meus amigos, façam orações simples. Se a pessoa fez um pedido, ore. O casal pediu pelo casamento, ore. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com fulano, com Beltrano. Nós estamos felizes de ter a oportunidade de estudar com eles a palavra de Deus. Eles pediram pelo casamento, nós queremos que você abençoe o casamento deles, que o Senhor fique com eles por onde eles estiverem e que o Senhor abençoe ao abrirmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Orações simples fazem toda a diferença. Orações simples têm muito poder, tá bom? Então simplifique a oração e lembre-se, foque a sua oração na pessoa que você está estudando. Ou a oração, o pedido que o irmão, que a irmã fez na igreja, deixe para você orar lá no seu quarto, quando você se ajoelhar. Um detalhe interessante também, evite pedir que as pessoas se ajoelham. As pessoas que nós estamos dando estudo bíblico, muitas vezes não estão acostumadas com isso.
Então, simplifique isso. Peça para se levantar, ore, sente. Da metade do estudo para frente, quando você estudar sobre a oração com eles, aí você pode começar a pedir para ajoelhar no final ou no início. Mas nos primeiros estudos, não fique pedindo para se ajoelhar. Principalmente se você é da pessoa que gosta de fazer orações longas. Você coloca a pessoa de joelho e você fica 3 minutos orando. A pessoa fica agoniada. Aí no estudo seguinte a pessoa já fica, meu Deus do céu, ele vai pedir para me ajoelhar e vai ficar esse tempo todo. Então simplifique as coisas. Simplificar vale muito mais e tem muito mais efeito, tá bom? Agora um outro detalhe, meus amigos. Escolha no máximo 10 versos para estudar. E antes de você ir lá estudar, analise os textos que estão no estudo. Já aconteceu comigo de eu pedir para abrir um verso que estava no estudo e aquele verso não ser o verso da pergunta que estava ali. E se eu não tivesse na cabeça o verso que era para estar naquele estudo, eu iria me perder. Então você tem que analisar verso por verso antes de você ir lá dar o estudo bíblico. E aí se tiver 15 versos, selecione os 10. Não faça um estudo bíblico muito longo, 1 hora de estudo bíblico. Você, volta a dizer, você não consegue ficar 1 hora na igreja sentado ouvindo uma pessoa pregar, você não consegue, você cansa. Entendeu? A mente cansa. E lembre-se que a pessoa está vindo de uma mente cansada, de uma semana toda de trabalho. Então não fique 1 hora dando estudo bíblico. Simplifique quando você entrar na palavra de Deus, tá? Estudo bíblico, seja objetivo. Faça a pergunta, leia o texto, pergunte se a pessoa entendeu a resposta, se ela diz que sim, passe adiante. Se você fizer isso, o teu estudo vai demorar em média 30 minutos. E esses 30 minutos vai passar assim que você nem vai perceber, nem você e nem a pessoa. E no final você vai também sentir que a pessoa entendeu tudo que você está falando. Porque se você fica 1 hora dando estudo bíblico, quando você terminar no teu estudo bíblico, o que você falou lá atrás, ela não lembra mais. Entendeu? Já teve estudos bíblicos, que são estudos bíblicos mais fáceis, eu fiz com apenas 6 versos. Quando você vai estudar, por exemplo, com uma pessoa que já é alicerçada na palavra, por causa ela já foi cristã em algum momento, alguns estudos, você entende ali que essa pessoa já conhece, por exemplo, sobre a criação. A pessoa que é cristã, ela entende que foi Deus que criou o universo. Então você pode pegar alguns textos ali que vai demonstrar algumas coisas para os estudos futuro. Por exemplo, na criação você pega ali o texto que fala da criação do sábado, né? Você pode simplificar o que Deus fez em cada dia, você pode simplificar as coisas ali. Você não precisa ler 15 textos, 20 textos, não há necessidade. Há pessoas, inclusive, que lê ali 10 textos do estudo bíblico e depois os textos que ele tem na cabeça, que ele tem marcado, ele lê também. Não. Leia no máximo 10 versos bíblicos e tenha pelo menos 3 na sua cabeça ou anotado na sua Bíblia, para que, se possível, a pessoa pergunte algo no final do estudo bíblico, você tem ali mais 3 textos para falar para a pessoa, tá bom? Mas não marque num caderninho e deixe a pessoa ver que você marcou o texto, não. Não faça isso. Marque ali do lado da Bíblia, que se a pessoa perguntar, na Bíblia mesmo você vai ver ali e ela vai entender que você tirou aquilo da cabeça. Isso traz confiança. Traz confiança. É a mesma coisa de você ir num palestrante que ele fica gaguejando. Você quer uma motivação, você quer uma experiência profissional e o camarada que está passando o curso para você, ele fica gaguejando, ele fica tentando lembrar o que tem que falar. Ele não vai passar credibilidade para você. E do mesmo jeito é você, tá bom? Então, meus amigos, escolha isso no máximo 10 versos bíblicos, tá bom? E no final de tudo, meus amigos, faça o apelo com amor, focado sempre no estudo bíblico. Tem pessoas que no início do estudo bíblico já começa fazendo um apelo para a pessoa entender que lá no final ela vai ter que se batizar. Não faça isso. Cada estudo faça um apelo dentro do tema. Por exemplo, você estudou sobre a palavra de Deus. No final do estudo bíblico você vai dizer: Dona Maria, você entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus? A pessoa vai dizer: entendi. E você fala: você acha que é necessário nós lermos pelo menos um versículo por dia da palavra de Deus?
Ela vai dizer, eu acho que é necessário ler isso e até mais. Aí você pode dizer, o que você acha? Você tem condições de fazer um propósito de Deus, de se esforçar para sempre que possível, porque a pessoa está começando, sempre que possível você estudar a palavra de Deus, pelo menos um verso por dia, e a pessoa vai dizer, não, eu vou me esforçar para isso, não, eu vou tentar fazer mais. E a pessoa fazendo isso, você já fez um apelo sem ela entender que aquilo foi um apelo. Quando você fala assim, Dona Maria, você aceita isso e aquilo, dá como se fosse uma pressão na mente da pessoa. Então faça o apelo de maneira cuidadosa e com amor focado no estudo. Diga para ela se ela entendeu aquilo, se ela acha necessário aquilo. E aí ela vai dizer se é necessário. Quando ela dizer que é necessário, você fala, então, Dona Maria, nós vamos orar por você durante essa semana para que Deus cuide de você e que Ele capacite você para que você tenha amor em ler a palavra de Deus. Olha que maravilha. A pessoa sente até um choque quando você fala isso, tá bom? Então, meus amigos, isso é uma regra que foi criada devido à minha experiência. Para quem não sabe, durante 8 anos eu fui obreiro bíblico. E através de vários estados que eu trabalhei como obreiro bíblico, eu consegui entender algumas dificuldades que as pessoas têm em dar estudo bíblico e consegui também entender a mente das pessoas que estudam a palavra de Deus, que aceitam estudar a Bíblia. Então eu fiz isso baseado dentro das minhas experiências que eu tive. E se para você servir, faça bom grado. Se você achar que necessita de alguma adaptação, faça. Mas independente se vai usar o que eu falei ou não, você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que levar essa palavra para as outras pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe.